Existe algo que você quer fazer há muito tempo. Não algo pequeno. Algo que importa de verdade. Um negócio que você tem desenhado na cabeça. Uma carreira que sempre fez mais sentido do que a que você está. Um projeto que você começa a planejar e para. Uma conversa que precisa acontecer. Uma mudança de vida que você sabe que deveria ter feito anos atrás. E toda vez que você pensa nisso, vem junto uma lista. Uma lista do que ainda falta. Falta estudar mais um pouco, falta economizar mais, falta o momento certo, falta a segurança necessária, falta terminar essa fase, falta estar pronto. E enquanto a lista cresce, o tempo passa. Agora eu preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Você provavelmente nunca vai se sentir pronto. Não porque não tem capacidade, não porque as condições nunca vão melhorar, mas porque estar pronto é uma sensação que raramente chega antes da ação. Quase sempre chega depois. E os homens que mais entendem isso, os que mais leram, mais estudaram, mais planejaram, são, paradoxalmente, os que mais ficam presos nessa armadilha. No vídeo de hoje vou te mostrar por que a inteligência pode ser um obstáculo para a ação. Vou te contar o que Marco Aurélio fez quando assumiu o maior cargo do mundo sem se sentir preparado. Vou te mostrar os 5 sinais de que você não está se preparando, está com medo. E vou te dar um processo para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Fica até o final. Esse vídeo foi feito para o homem que sabe tudo o que precisa fazer e ainda assim não consegue começar. Deixa eu te contar a história de 2 irmãos. Leonardo e Felipe cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, a mesma criação, as mesmas oportunidades iniciais. Os 2 eram inteligentes, os 2 tinham ambições parecidas. Queriam construir algo próprio, sair do emprego que não os satisfazia, criar um negócio que fizesse sentido para eles. Com 20 e poucos anos, os 2 conversaram sobre isso pela primeira vez e decidiram que iam começar. Felipe começou na semana seguinte, sem ter tudo planejado, sem ter o produto perfeito, sem ter o capital ideal. Começou com o que tinha, oferecendo um serviço simples para pessoas da sua rede, cometendo erros visíveis, aprendendo em público. Leonardo decidiu se preparar melhor primeiro. Fez um curso de gestão, depois um de marketing, estudou cases de negócios bem-sucedidos, construiu planilhas detalhadas de projeção financeira, leu sobre os erros mais comuns de empreendedores iniciantes para não cometê-los. 5 anos depois, Felipe tinha um negócio funcionando. Não era perfeito. Havia passado por crises, erros públicos, momentos em que quase desistiu, mas estava de pé, crescendo, gerando renda. Leonardo ainda estava se preparando. Agora fazia um curso de liderança, porque havia percebido que, quando o negócio crescesse, ia precisar liderar pessoas e queria estar pronto para isso também. 10 anos depois da primeira conversa, Felipe tinha uma empresa sólida. Havia cometido erros que jamais teria aprendido em um curso. Havia desenvolvido habilidades que só existem quando você está dentro do jogo. Leonardo ainda tinha a planilha, mais detalhada do que nunca, e uma lista de cursos ainda por fazer. A diferença entre os 2 irmãos não era inteligência, não era vontade, não era até mesmo coragem, porque Leonardo era corajoso em muitas áreas da vida. A diferença era que Leonardo havia confundido preparação com ação. E enquanto confundia, o tempo não parava. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Todo dia tem conteúdo como esse esperando por você. Vamos começar. Porque os mais capazes são os que mais travam. Existe um paradoxo que poucos falam sobre desenvolvimento pessoal. As pessoas mais inteligentes, as que mais leem, mais estudam, mais pensam, são frequentemente as que mais travam na hora de agir. E isso não é coincidência, tem uma razão muito específica. Inteligência, entre outras coisas, é a capacidade de antecipar consequências, de ver antes de agir o que pode dar errado, de mapear cenários, identificar riscos, reconhecer complexidade onde outros veem simplicidade. Em muitos contextos, essa capacidade é uma vantagem enorme.
Na medicina, na engenharia, no direito, em qualquer área onde erros têm consequências graves e irreversíveis, a antecipação de riscos é essencial. O problema é quando essa mesma capacidade é aplicada indiscriminadamente a todas as decisões da vida. Quando você usa sua inteligência para imaginar tudo que pode dar errado antes de começar um negócio, a lista de riscos é infinita, porque sempre existe mais um risco possível. Sempre existe mais uma variável que você ainda não estudou. Sempre existe mais um cenário que poderia ser desastroso. E quanto mais você pensa, mais riscos encontra. E quanto mais riscos encontra, mais parece necessário se preparar antes de agir. Os psicólogos chamam isso de paralisia por análise. O cérebro entra em modo de processamento e não consegue sair. Cada nova informação, em vez de aumentar a confiança para agir, aumenta a percepção de complexidade e, portanto, a sensação de que ainda não está pronto. Os estoicos tinham um nome para o estado contrário a esse, e não era impulsividade, era praxis, a ação deliberada, alinhada com os valores, executada sem esperar que todas as condições estejam perfeitas. Sêneca escreveu algo que vale parar para ouvir com atenção. Enquanto adiamos, a vida passa. Não enquanto procrastinamos, enquanto adiamos. A palavra que ele usou tem uma conotação diferente. Adiar pressupõe intenção de fazer, apenas não agora. E é exatamente o que homens inteligentes fazem. Não desistem, adiam e adiam e adiam. Até que um dia percebem que a vida passou enquanto estavam se preparando para vivê-la. Você está com medo, e tudo bem, mas você precisa saber disso. Existe uma diferença real entre preparação genuína e medo disfarçado de preparação. Preparação genuína tem um objetivo claro, um prazo definido e um ponto de chegada que, quando atingido, leva à ação. Você precisa aprender X para fazer Y. Aprende X, faz Y. Medo disfarçado de preparação não tem ponto de chegada. Cada meta atingida revela uma nova meta. Cada habilidade desenvolvida expõe uma nova lacuna. A lista não diminui, cresce, e a ação continua no horizonte, sempre a um passo de distância. Aqui estão os 5 sinais de que o que você está fazendo é o segundo, não o primeiro. Sinal 1. Suas metas de preparação sempre se movem. Você disse que ia começar quando tivesse R$10.000 guardados. Chegou aos 10.000. Agora precisa de 20. Disse que ia começar quando terminasse o curso. Terminou. Agora precisa de outro. O ponto de partida continua existindo, mas a linha de chegada continua se movendo para longe. Sinal 2. Você sabe muito mais do que precisa para começar. Existe um ponto de conhecimento mínimo necessário para iniciar qualquer projeto. Você ultrapassou esse ponto faz tempo. Você já sabe o suficiente para dar o primeiro passo. O que falta não é conhecimento, é movimento. Sinal 3. Você planeja em detalhes que só vão importar muito depois. Leonardo fazia cursos de liderança antes de ter um funcionário. Você planeja a estrutura jurídica da empresa antes de ter o primeiro cliente. Planeja a escala antes de ter o produto. Pensa em problemas de fase 5 quando ainda está na fase 0. Isso não é visão, é fuga para o futuro, uma forma de se ocupar com um negócio sem precisar enfrentar o risco real de começá-lo. Sinal 4. Você sente alívio quando algo impede você de começar. Preste atenção nesse, é sutil, mas revelador. Você estava quase pronto para dar o passo e então algo surgiu. Um imprevisto, uma demanda do trabalho, uma situação familiar. E você sentiu alívio. Se sim, o obstáculo não foi o problema, foi a saída. E uma parte de você estava esperando por ela. Sinal 5. Você fala sobre o que vai fazer mais do que faz. Não estou falando de compartilhar planos com parceiros ou mentores. Estou falando da necessidade de contar para as pessoas o que você vai construir antes de construir. Às vezes, falar sobre o plano dá uma satisfação parecida com a de executá-lo. O cérebro libera dopamina com um reconhecimento social e, assim, o impulso de agir é parcialmente satisfeito sem que a ação aconteça.
Se você se reconheceu em 2 ou mais desses sinais, o que você está chamando de preparação tem outro nome. E é importante que você saiba esse nome não para se punir, mas para poder enfrentá-lo com clareza. O nome é medo. Medo legítimo, compreensível, humano, mas medo. O homem mais poderoso do mundo que nunca se sentiu pronto. Em 161 d.C., Marco Aurélio assumiu o trono do Império Romano. Ele tinha 39 anos e não queria o cargo. Não é uma figura de linguagem. Existe evidência histórica de que Marco Aurélio relutou profundamente em assumir o poder. Havia sido treinado para aquilo desde jovem. O imperador anterior, Adriano, havia-o escolhido como sucessor quando ele ainda era adolescente. Por 2 décadas, havia estudado filosofia, direito, retórica, estratégia militar, administração pública. E mesmo assim, quando o momento chegou, ele não se sentia pronto. Porque o Império Romano de 161 d.C. era uma estrutura absurdamente complexa. Milhões de pessoas, fronteiras sendo constantemente pressionadas por bárbaros, uma burocracia enorme, guerras, epidemias, conspirações políticas. Nenhum nível de preparação poderia fazer alguém se sentir verdadeiramente pronto para aquilo. E Marco Aurélio sabia disso. O que ele fez? Assumiu a si mesmo. E nas meditações, escritas para si mesmo, nunca para publicação, ele registrou a luta interna de um homem que governava o maior império do mundo enquanto ainda duvidava de si mesmo, que tomava decisões de peso absurdo enquanto ainda se perguntava se estava à altura. Mas há algo crucial nas meditações que a maioria das pessoas não percebe. Marco Aurélio não escrevia sobre como se sentir mais confiante antes de agir. Ele escrevia sobre como agir apesar da falta de confiança. A diferença é fundamental. Ele lembrava a si mesmo, repetidamente, do conceito de katekon, o dever adequado, a ação que cabe a você neste momento, independente de como você se sente em relação a ela. Em tradução prática, faça o que precisa ser feito, agora, com o que você tem, independente de estar pronto. E havia algo mais que Marco Aurélio praticava, algo que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. A aceitação não resignada, mas ativa, de que as condições que você tem agora são as condições com as quais você vai trabalhar. Não as condições perfeitas que você imaginou, as condições reais, agora. Isso não significa ignorar o preparo. Marco Aurélio havia estudado por 2 décadas, mas significa reconhecer que existe um ponto além do qual preparação adicional não aumenta a competência, apenas adia o confronto com a realidade. E a realidade, para os estoicos, era sempre o único lugar onde a vida de fato acontecia. O custo invisível de não começar. Quero que você faça um cálculo honesto. Pense na coisa mais importante que você tem adiado, esperando estar pronto. Quanto tempo faz que você está nesse ciclo? 1 ano? 3? 10? Agora pensa no que você poderia ter aprendido se tivesse começado naquele momento. Não o que teria conquistado, o que teria aprendido. Porque esse é o custo mais invisível e mais devastador de não começar. O aprendizado que só existe dentro da ação. Existe um tipo de conhecimento que você consegue em livros, cursos e planejamentos. É o conhecimento declarativo, saber sobre as coisas. E é valioso, necessário até certo ponto. Mas existe outro tipo de conhecimento que só existe quando você está dentro do jogo. O conhecimento de como você reage sob pressão. De como os clientes reais se comportam diferentes dos clientes imaginários do seu plano. De quais problemas são reais e quais eram apenas medos. De como você toma decisões quando não tem tempo para analisar. De como você se recupera quando erra. Esse conhecimento não tem substituto. Nenhum curso oferece isso. Nenhuma planilha captura isso. Ele só existe como resultado direto da ação.
E cada dia que você passa se preparando em vez de agindo é um dia sem acesso a esse tipo de aprendizado. Filipe, o irmão da nossa história, cometeu erros nos primeiros anos que o fizeram perder tempo e dinheiro, mas esses erros lhe ensinaram coisas que valiam mais do que todos os cursos que Leonardo havia feito, porque eram erros reais, com consequências reais, que exigiram soluções reais. Leonardo estudava casos de erros de outros empreendedores. Útil, mas não o mesmo, porque você não aprende a equilibrar na bicicleta lendo sobre equilíbrio. Você aprende caindo, e levantando, e tentando de novo. Os estoicos tinham clareza absoluta sobre isso. Epicteto dizia que a filosofia não existe para ser contemplada, existe para ser vivida. Que um estoico que sabe todos os ensinamentos, mas não os aplica, é como um médico que conhece todos os tratamentos, mas não examina nenhum paciente. O conhecimento sem ação não é conhecimento, é informação armazenada. E informação armazenada não muda nada na sua vida. Ação muda. Há ainda outro custo que vale nomear: o custo emocional do adiamento crônico. Cada vez que você adia algo que importa, uma parte de você registra isso. Não verbalmente, emocionalmente. Um acúmulo silencioso de promessas não cumpridas a si mesmo. E com o tempo, esse acúmulo corrói algo que é muito difícil de recuperar: a confiança que você tem em si mesmo. Você começa a duvidar que vai de fato fazer o que planeja, porque tem um histórico, seu próprio histórico, de planejar e não fazer. E a próxima vez que você planeja, uma voz pequena no fundo diz: já ouvi isso antes. A única forma de reconstruir essa confiança é com ações pequenas, concretas, verificáveis, que provam ao seu sistema que quando você diz que vai fazer, faz. Como sair do ciclo sem jogar fora o que você construiu? Vou ser preciso aqui. Não estou dizendo para parar de se preparar. Estou dizendo para parar de usar preparação como substituto para a ação. A diferença na prática é esta: preparação deveria reduzir riscos suficientemente para que a ação seja possível, não eliminar todos os riscos para que a ação seja garantida. Porque a garantia não existe, nunca vai existir. O protocolo que vou te dar tem 4 etapas, e o objetivo não é te dar coragem, é te dar estrutura. Porque coragem sem estrutura é impulsividade, e não é isso que os estoicos pregavam. Etapa 1. Defina o mínimo necessário para começar. Não o ideal, o mínimo. Qual é a menor versão possível do que você quer fazer que ainda seja real, que ainda exista no mundo e não apenas na sua cabeça? Um negócio não começa com um produto perfeito, site profissional e estrutura jurídica completa. Começa com uma oferta feita para uma pessoa real. Um livro não começa com um contrato com uma editora. Começa com uma página escrita. Uma mudança de carreira não começa com a demissão. Começa com uma conversa exploratória. Qual é o menor começo possível para o que você quer fazer? Esse é seu ponto de partida real, não o ponto que você imaginou. Etapa 2. Estabeleça uma data que não se move. Não em breve, não quando eu terminar de me preparar. Uma data específica, no calendário, com dia, mês e ano. E a regra é: nessa data você age, com o nível de preparação que tiver, não com o nível que imaginou que teria. Isso parece simples, não é? Porque quando a data se aproxima, a voz vai surgir dizendo que você ainda não está pronto, que faltam mais um pouco, que seria melhor esperar. Você já sabe o que essa voz representa, e você já sabe que ela não tem data de silêncio. Etapa 3. Separe a identidade do resultado. Esse é o passo que a maioria ignora, e é o mais importante. Se você construiu sua identidade ao redor de ser alguém que faz as coisas bem, a perspectiva de começar algo imperfeito é ameaçadora em um nível profundo, porque começar imperfeito contradiz quem você acredita ser. A mudança necessária é esta, de sou alguém que faz bem as coisas, para sou alguém que age, aprende e melhora. Marco Aurélio não era um imperador que nunca errava.
Era um imperador que, quando errava, usava o erro como dados. Anotava nas meditações o que havia aprendido, o que faria diferente, como aquilo se encaixava em sua prática de crescimento. O erro não ameaçava sua identidade porque sua identidade não dependia de não errar. Dependia de agir com intenção e aprender continuamente. Etapa 4. Use a premeditação estoica ao contrário. Os estoicos praticavam a premeditação dos males, antecipar o que pode dar errado para não ser surpreendido por isso. Mas existe uma versão inversa dessa prática que é igualmente poderosa, a premeditação do arrependimento. Imagine-se daqui a 10 anos. Você ainda está no mesmo ciclo, planejando, preparando, adiando. Você tem 10 anos a mais de cursos, de planilhas, de conhecimento acumulado e a mesma lista de coisas que ainda não começou. Como essa imagem te faz sentir? Esse sentimento é dado, usável, é combustível real para a ação, porque o arrependimento de não ter tentado, esse sim é garantido se você não agir. O arrependimento de ter tentado e falhar é uma possibilidade que você pode aprender e recuperar. Estoicos escolhiam o possível sobre o garantido. A redefinição que muda tudo. Quero propor uma redefinição. Não para o que você faz, para o que significa estar pronto. A definição que a maioria das pessoas usa é: estar pronto significa ter conhecimento suficiente, recursos suficientes e confiança suficiente para garantir o sucesso. Essa definição é impossível de atingir, porque nenhuma dessas coisas tem um suficiente claro. Sempre pode ter mais conhecimento, sempre pode ter mais recursos. E confiança não aparece antes da ação, aparece como resultado dela. A definição estoica de estar pronto é completamente diferente. Para os estoicos, você está pronto quando tem clareza sobre seus valores, quando a ação está alinhada com quem você decidiu ser e quando você está disposto a encontrar a realidade com tudo o que ela vai te ensinar, incluindo o que vai dar errado. Não quando você eliminou todos os riscos, quando você está disposto a encontrá-los. Marco Aurélio estava pronto para governar Roma não porque sabia tudo, mas porque havia decidido quem queria ser como governante e estava disposto a aprender o que precisava aprender dentro do papel, não antes de assumi-lo. Felipe estava pronto para começar seu negócio não porque tinha o plano perfeito, mas porque estava disposto a ser o empresário que aprende errando, e isso era suficiente para começar. Você está pronto quando decide que está, não quando sente que está. E essa decisão, essa escolha deliberada de assumir o papel antes de se sentir completamente à altura dele, é exatamente o que os estoicos chamavam de proairesis, a escolha fundamental de quem você vai ser. Não amanhã, não quando estiver pronto. Agora. Leonardo, o irmão da nossa história, aos 40 anos, olhou para a vida do irmão e tomou uma decisão. Não jogou fora tudo que havia aprendido. Não desprezou os anos de preparação, mas reconheceu que a próxima coisa que precisava aprender não estava em nenhum curso. Estava na ação. E começou, com tudo que sabia, com os recursos que tinha, com as imperfeições que existiam, sem esperar mais. Eu não sei o quanto você perdeu esperando estar pronto. Podem ser meses, podem ser anos, podem ser décadas. Mas eu sei que o que você perdeu não precisa definir o que vem a seguir. Os estoicos acreditavam em uma coisa que chamavam de kairos, o momento oportuno. Não no sentido de esperar pelo momento perfeito, mas no sentido de reconhecer que o momento que você tem agora é o único que existe e que agir agora, com o que você tem agora, é sempre superior a não agir esperando condições melhores. Recapitulando o que vimos hoje. A inteligência pode ser um obstáculo à ação quando usada para antecipar riscos infinitamente. Preparação se torna fuga quando a linha de chegada continua se movendo. Marco Aurélio assumiu o maior cargo do mundo sem se sentir pronto e governou com sabedoria porque agiu apesar disso. O aprendizado mais valioso só existe dentro da ação.
E estar pronto não é uma sensação, é uma decisão. Esta semana eu te peço uma coisa, apenas uma. Identifique a coisa mais importante que você tem adiado. Defina o menor começo possível e coloque uma data no calendário. Não para estar perfeito nessa data, para estar presente. O resto vem depois, como sempre veio para todos que decidiram começar antes de se sentirem prontos. Se este vídeo fez sentido para você, deixe um comentário com a palavra pronto. Assim eu sei que você chegou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima!